Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículos de 1 a 15. Diz assim: Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e míngua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Quero convidar você a fechar seus olhos na presença do Senhor. Meu Deus e meu Pai, teu povo está aqui reunido diante da tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos ser tocados pelo Senhor, queremos que milagres aconteçam em nossa vida, e por meio de nossa vida, usa, Senhor, cada um de nós para tocar aquele que precisa, para tocar o enfermo, para tocar o desesperado, para tocar o oprimido, para que eles sejam transformados pelo poder do teu evangelho, da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Deus, que o Senhor encontre terra boa aqui nessa noite, para que a semente possa cair e brotar, e frutificar a 30, a 60, a 100 por um, a fim de que o teu nome seja glorificado. Molda mais um pouco a nossa vida, Senhor, para que saiamos daqui nessa noite um pouquinho mais parecidos com o Senhor Jesus, o nosso Salvador. É o que nós te pedimos, por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Deus é amor, mas é justiça. O nome Naum significa consolação. E apesar de ele ser designado como Eucosita, nada se sabe de sua história pessoal, pois esse nome não aparece em nenhuma outra parte da Bíblia. Acredita-se que o profeta nasceu na Galileia e depois mudou-se para a Judéia, onde ministrava a palavra do Senhor. Ao que parece, Naum, capítulo 1, nos versículos 11 a 13, descreve a invasão de Senaqueribe, o rei da Síria, a Israel.
o que coloca Jerusalém como sendo o lugar do seu ministério profético. Assim ele seria contemporâneo de Isaías e de Miqueias. Há divergência sobre a data exata em que foi escrito, podendo variar entre 663 e 612 a.C., ou seja, um pouco antes da destruição de Nínive pelas mãos dos medos e dos babilônicos. O livro do profeta Naum é uma sentença contra Nínive. É o que está aí no capítulo 1, versículo 1. Nínive, como nós sabemos, era a capital do Império Assírio. A sentença que Naum declara mostra para nós que os ninivitas, apesar de terem se convertido a Deus e se arrependido com a pregação de Jonas, cerca de 1,5 séculos depois, eles retrocederam e voltaram a fazer o mal. E da mesma forma que a misericórdia do Senhor os tinha alcançado naquela ocasião, agora eles são atingidos pelo juízo de Deus. Então o profeta Naum, ele traz para nós algumas lições preciosas. A primeira lição: Deus é tardio em irar-se, mas ele não tolera o mal. Olha o que está escrito aí, voltando em Naum, capítulo 1, versículos 2, 3, 7 e 8. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em poder e jamais inocenta o culpado. Lá no versículo 7 e 8 diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam, mas com a inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. A Bíblia diz o tempo todo, irmãos, que Deus é longânimo. Por exemplo, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que significa a palavra longânimo? Longânimo significa de ânimo longo. No original, de alma longa. Ou seja, Deus é tardio em irar-se. Deus é paciente. Deus espera o que Ele pode para não punir o pecado e nem o pecador. Porque está escrito em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do perverso. Ao contrário, que ele se converta e viva. Então ele é longânimo. Porém, ninguém pode esquecer que Deus é amor, mas também é justiça. Ele é longânimo, ele é tardio em irar-se, mas pelo seu caráter absolutamente santo, íntegro e justo, ele não pode deixar de punir o mal. Ele não vai inocentar o culpado. Ele não vai passar a mão na cabeça do ser humano impenitente, do pecador que não se arrepende do seu mal. Esses versos 3, 7 e 8 do capítulo 1 de Naum mostram as duas vertentes do caráter de Deus. Quando nós lemos em Romanos capítulo 11, versículo 22, nós nos deparamos com um alerta que tem tudo a ver com a profecia do profeta Naum. Diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, tu também serás cortado. Então Deus é amor, mas é justiça. Deus é bondade, mas é severidade. E nós temos que buscar um equilíbrio ao procurarmos entender qual é o caráter de Deus. Eu não posso achar que Deus é só bondade. Os filhos que tiveram pais muito permissivos
Sempre compra a briga do filho, a professora está errada, os coleguinhas estão errados, está todo mundo errado, o filho é que é o santinho, tudo para o filho. Essa criança, ela vai ter a concepção de Deus como sendo um Papai Noel. Tem criança que você fala de Deus, ela já imagina o Papai Noel. Ela já imagina o bom velhinho sentado no trono com um saco de presente, só tava lá, oi, quem quer dinheiro? Deus é amor, Deus é amor, Deus vê o coração. Ah, tem 4, 5 mulheres na rua, mas Deus vê o coração, está roubando, soneca, mas Deus vê o coração. Deus é bom, Deus é amor, Deus é bondade. Agora, de outro lado, a pessoa que teve um pai carrasco, já viu aquele pai que chega em casa e dá uma coça no filho? E o filho fala, pai, por que você está me batendo? Eu falo, não, eu não sei porque eu estou batendo, mas você sabe porque você está apanhando. Aquele pai que só critica, só dá castigo, só pune, só corrige. Essa pessoa cresce com a concepção de Deus, de que Deus é um carrasco. Que Deus é um policial que fica no céu com um caderninho de multa, vigiando a gente, torcendo para a gente fazer alguma coisa errada para ele anotar. Aquelas crianças que o pai diz, ó, Deus castiga, hein, ó, Deus está vendo, hein, Deus castiga. Se falar só isso, as pessoas têm a noção de que Deus é um carrasco, que Deus não ama, que Deus gosta de mandar as pessoas para o inferno. Então nós temos que ter um equilíbrio. Muitos de nós tivemos pais que erraram na educação, muitos de nós não tivemos nem pais. Então a graça e a misericórdia de Deus nos alcançaram, porque Jesus conserta aquela coisa toda. Mas nós que temos filhos, temos que mostrar para eles a bondade e a severidade de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus é bondade, porque a bondade é só bondade. Deus é bondoso sim, mas o amor tem bondade e tem severidade. A bondade só dá, mas o amor tem o sim e tem o não. O amor tem o carinho e tem a disciplina. Está lá em Hebreus 12, diz que o pai que não disciplina seu filho, não ama. Porque todo pai que ama, disciplina seu filho. Então o amor, ele tem as duas coisas. O amor tem a bondade e tem a severidade, a disciplina. Então nós temos que ter um equilíbrio ao entender quem é Deus. Deus é amor, isso é verdade. Mas Deus é justiça. E ainda que ele veja um pecador impenitente indo para o inferno, com lágrima nos olhos, ele não vai poder inocentar o culpado. E o culpado vai arcar com as consequências do seu erro. A justiça de Deus não permite ele passar a mão na cabeça do pecador. O caráter de Deus não permite ele deixar de punir o mal. Então nós temos que ter essa concepção, e Naum nos fala disso. Deus é amor, e porque Deus é amor, ele mandou o profeta Jonas anunciar a Nínive o juízo e dar a eles a chance de arrependimento. E quando os ninivitas creram em Deus, o Senhor usou de misericórdia e não puniu os ninivitas, porque está escrito lá em Jeremias, no capítulo 18, versículos 7 e 8, que quando Deus falar a respeito de uma nação que vai derrubar, arrancar e arruinar, se essa nação se converter, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus, ele voltaria atrás no mal que havia dito e não puniria. Então Deus é tão amoroso que ele não puniu os ninivitas naquele primeiro momento. Mas 150 anos depois, talvez 2 gerações ou 3, depois daquela geração que se arrependeu com Jonas, eles voltaram a praticar o mal. E Deus disse, agora chega. E os ninivitas foram extirpados da face da terra. Deus é tardio em irar-se, mas não tolera o mal. Isso fica um alerta para nós, irmãos. Se nós estivermos praticando o mal, e mal é tudo aquilo que é pecado, e pecado é tudo aquilo que é diferente do que Deus determinou para nós. E a gente olha para um lado e para o outro e não aconteceu nada de ruim com a gente. Isso é consequência da longanimidade de Deus. Ele é tardio em irar-se. Mas Deus não inocenta o culpado. Mais dia, menos dia, virá a consequência sobre a vida
do pecador impenitente. O pecador precisa se arrepender. Em 1 de João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se nós partirmos desse mundo sem arrependimento, o caráter de Deus impede que Ele nos salve, porque Ele não pode inocentar o culpado. Deus é amor, mas também é justiça. Em segundo lugar, quem retrocede no arrependimento abre mão da misericórdia. Naum capítulo 2, de 1 a 13, diz assim: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. A cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombos e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora foge. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia e o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos? Onde passeavam o leão, a leoa e os filhotes de leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Os assírios, eles eram conhecidos pela sua crueldade. Quando eles venciam uma guerra, eles praticavam todo tipo de tortura contra o povo derrotado. Decapitavam, esfolavam, vazavam os olhos, empalavam os inimigos. Era o povo mais temido. E cerca de 1,5 século antes, o profeta Jonas foi enviado para avisar os habitantes de Nínive que a sua maldade subira até Deus. E Jonas anuncia um juízo contra Nínive. Olha, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Porque essa maldade, essa crueldade, essa sanguinolência subiu até Deus. Jonas fugiu, depois obedeceu. Os ninivitas se arrependeram. Jonas ficou aborrecido. Deus ensinou que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E Nínive foi poupada. Naquele momento, eles se arrependeram de seus pecados. E Deus usou de misericórdia, como é do seu caráter. Dificilmente um de nós aqui vai cometer uma maldade tão grande como o ninivita praticava naquele tempo. Talvez alguém aqui se ache indigno de ser crente, ou tenha uma autoestima lá embaixo pelas coisas ruins que fez no passado, e alguns aqui fizeram coisas horríveis. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. Quando o pecador se arrepende, Deus usa de misericórdia. O que é misericórdia? É não dar ao pecador o mal que ele merece. Como Jesus na cruz, sendo maltratado, ferido, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. No entanto, as gerações seguintes voltaram à prática do mal.
E agora o mesmo Deus que perdoara a nação, executa o seu juízo contra eles, conforme está escrito aí no capítulo 2, versículo 13. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Acredita-se que era exatamente isso que Jonas esperava, quando ele, depois de pregar e a cidade se arrepender, ele se afastou da cidade, se assentou num lugar e ficou esperando para ver o que aconteceria com a cidade. Isso está lá em Jonas capítulo 4, versículo 5, você lembra? Jonas pregou, Deus perdoou, ele se afastou e disse, eu vou ver o que vai acontecer. Jonas, na verdade, conhecendo o caráter perverso daquele povo, ele tinha esperança de que o povo se arrependesse de ter se arrependido. E Deus, então, executasse o juízo. Naquele momento não aconteceu. Mas 2, 3 gerações à frente, os ninivitas retrocederam no arrependimento. Eles se arrependeram de ter se arrependido. E quando o ser humano retrocede no arrependimento, ele abre mão da misericórdia. Conforme 2 de Pedro, capítulo 2, de 20 a 22. A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal, e o cão voltou ao seu próprio vômito. Irmãos, quando um crente peca, quando um crente desvia e volta a fazer aquelas coisas que fazia antes, aos olhos de Deus, é igual o cachorro que ele vomita, depois vai lá e lambe o vômito e come de novo. Nojento, asqueroso, é o que Deus sente, é o que está na Bíblia. O pecador perdoado volta a pecar. Aquela porca que foi tirada do chiqueiro, deu banho, limpou, escovou o dente, botou lacinho, passou perfume, foi para dentro de casa, criado igual um cachorrinho. Um dia esquece o portão aberto, lá vai. Pá. A porca lavada representa aquela pessoa que só teve uma mudança exterior, mas não mudou o interior. É o crente nominal, é o religioso. Ele veste só uma capa de santidade, mas o coração ainda é de porco. Ele não é uma nova criatura. Porca lavada é aquela pessoa que não se converteu, só tomou banho, só lavou por fora. E os ninivitas agiram como a porca lavada. A Bíblia diz, irmãos, que quando Deus usa de misericórdia, e o alvo da misericórdia volta a fazer o mal, ele retira a sua misericórdia. Jeremias 18, versículos 9 e 10. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Como é que Deus vai abençoar o erro? Porque se Deus nos faz uma promessa, e nós começamos a fazer o mal, cometer pecados, andar no erro, como é que Deus vai nos abençoar? Esse é o espírito da parábola do credor incompassivo, que está lá em Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35, que os irmãos conhecem tão bem. Um certo devedor chega para o rei e diz: meu rei, eu sei que eu estou devendo, eu não tenho como pagar, sê paciente comigo e tudo te pagarei. O rei então, vendo que aquele súdito não tinha como pagar a dívida, ele perdoa aquela dívida. Não precisa me pagar, você está perdoado. O rei então usou de misericórdia para com o devedor. Aquele devedor, saindo do palácio, encontrou um conservo que lhe devia um trocado. Ele agarra o pescoço do devedor e diz: paga-me o que me deves. O seu conservo falou para ele as mesmas palavras que ele disse para o rei: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele disse não. Botou o conservo na cadeia
e disse: só vai sair quando pagar o último centavo. Então fizeram saber ao rei o que o servo tinha feito. O rei mandou chamá-lo e disse: eu não te perdoei aquela dívida toda porque me pediste? Não deverias tu ter procedido igualmente com aquele que te devia? Pega esse servo inútil, lança nas trevas, coloque na mão dos verdugos, e não sairá dali até que pague o último centavo. Verdugos ali são os atormentadores. Quem recebeu perdão do rei é devedor de perdão para o conservo. Nós não temos a opção de não perdoar. Aquele servo devia mais do que tinha, devia mais do que era. Está escrito que se vendesse ele, a mulher, os filhos e tudo que ele tinha, não dava para pagar a dívida. O rei perdoou. Quem era ele para não perdoar? E porque ele retrocedeu na misericórdia, o rei que o havia perdoado disse: eu também cancelo o meu perdão, agora você está na mão dos verdugos. E só vai sair daí quando pagar o último centavo, ou seja, enquanto você não se arrepender. Quem retrocede no arrependimento abre mão da misericórdia. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Em terceiro lugar, o castigo é severo e definitivo para quem persevera no mal. Naum capítulo 3, versículos de 1 a 19, diz assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo, e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor do que Amon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite. Pute e Líbia o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e sobre os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa. Toma a forma para os ladrilhos. Toma a forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como o gafanhoto.
ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta, ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol, voam embora e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem os ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. O castigo é severo e definitivo para quem persevera no mal. Deus é amor, verdade. Está lá em 1 de João 4,8. Ele é bondoso, ele é longânimo, ele é tardio em irar-se, ele é grande em misericórdia. A Bíblia é uma linda história de amor entre Deus e o ser humano. Qualquer estudo sério da Bíblia que fosse resumi-la em uma só palavra, seria amor. Um amor tal, na linguagem de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mesmo João, no capítulo 15, versículo 13, diz: ninguém tem maior amor do que este. Vou falar uma coisa com você. Ninguém te ama mais do que Deus. Ninguém. Nessa vida nós encontramos algumas pessoas que nos amam, irmãos. Eu conheço algumas pessoas que me amam. Tenho certeza que você também conhece pessoas que te amam. Mas ninguém te ama mais do que Jesus. Porque o amor com o qual Deus nos amou é um amor extraordinário. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ninguém te ama mais do que Deus. Por isso, ninguém pode também te impedir de amar esse Deus e servir esse Deus. Nunca deixe ninguém te impedir de seguir esse Deus. Por mais que a pessoa te ame e mostre que te ame, Deus te ama mais. Quem é que daria a vida por você quando você estivesse errado? Quando você estivesse caído, pobre, devendo, doente, abandonado? Quem é que daria a vida por você? Deus. Deus é amor. Ninguém tem maior amor do que este. Um amor incondicional, incomparável, incomensurável, inimaginável. Mas este mesmo Deus é aquele que aplica a sua justiça contra todo tipo de maldade impenitente. Ai daquele que não se arrepender do mal. Ai do pecador que não se arrepender dos seus pecados. O castigo será severo e definitivo. Vejam o exemplo dos ninivitas. Eles foram alvo de uma grande misericórdia. Às vezes, lendo a Bíblia, irmão, fica parecendo que tem um Deus no Antigo Testamento que no Novo eles trocam, né? Parece que é um dublê. Porque não é possível, no Antigo Testamento parece que Deus é tão malvado. Chega no Novo Testamento, ele fica tão bonzinho. Mas eu desafio você a procurar a graça de Deus no Antigo Testamento. É um negócio extraordinário. A quantidade de vezes em que a graça de Deus se manifestou no Antigo Testamento. É o mesmo Deus. É o mesmo caráter de Deus. O Antigo Testamento era lei, olho por olho, dente por dente.
para mostrar ao ser humano como é difícil a vida sem graça. E o Novo Testamento mostra a graça de Deus andando entre os homens. E quando ele subiu, a graça foi derramada no Pentecostes e Deus hoje habita. Os ninivitas é um exemplo de que o Deus de amor estava presente no Antigo Testamento. Quando eles se arrependeram, Deus não destruiu, mesmo com toda aquela maldade que eles faziam. A maldade dos ninivitas era tão grande, irmãos, que Jonas ficou aborrecido quando Deus perdoou. E ele declarou isso no capítulo 4. Eu sabia, por isso que eu não queria pregar. Se Deus fosse carrasco, ele nem mandava profeta nenhum lá. Ele mandava era fogo em cima. Mas ele mandou gente em Sodoma. Ele mandou Noé pregar antes do dilúvio vir sobre a terra. Ele mandou Jonas a Nínive. Deus sempre avisa, porque ele deseja que o homem chegue ao arrependimento. Mas quando isso não acontece, irmãos, a consequência é terrível. Apocalipse 20, de 11 a 15, diz o seguinte: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ainda em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O Deus que é amor, bondade, misericórdia, o Deus que é tardio em irás, ele é grande em poder e ele jamais inocenta o culpado. Talvez se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem já foi covarde, quem já foi incrédulo, quem já foi abominável, assassino, impuro, feiticeiro, idólatra, mentiroso, todos nós somos ex alguma coisa. Por que nós não estaremos nessa lista aqui? Porque nós ouvimos o anúncio da salvação em Cristo. Deus mandou os profetas anunciarem a salvação para nós. Nós nos arrependemos do nosso pecado e Deus usou de misericórdia para conosco. Por isso nós não estaremos aqui nesse dia. Mateus 25, a partir do 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Percebe? Aqueles que estão à direita, as ovelhas, que não são melhores em essência do que aqueles que estão à esquerda, simplesmente se arrependeram e buscaram redenção na cruz. Deus disse: vinde benditos de meu Pai e entra no reino que vos está preparado. Está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Ou seja, a salvação Deus preparou para o homem.
O céu Deus fez para o homem. O reino de Deus é para o homem. Quando Deus se dirige aos que estão à esquerda, versículo 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno, o lago de fogo, a segunda morte, não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e seus anjos. O homem só vai para lá se ele insistir na sua rebelião contra Deus. A vontade de Deus é que ninguém vá para lá. Ele deixou isso escrito. A teologia separa a vontade absoluta de Deus da vontade relativa de Deus. E a salvação do homem está enquadrada na vontade relativa de Deus. Porque o homem precisa querer ser salvo. É por isso que Deus não salva ninguém à força. Eu preciso tomar uma decisão. Por mais que Deus já tenha usado de misericórdia com a minha vida, por mais que Deus tenha usado de misericórdia com a sua vida, se nós retrocedermos e continuarmos na prática do mal, o fim será trágico. O castigo é severo e definitivo para quem persevera no mal. E depois que nós morrermos aqui, irmãos, depois que fecharmos os olhos para essa vida, eu garanto para você, à luz da Bíblia, não há nada que se possa fazer para mudar seu destino. A Bíblia não fala de purgatório. A Bíblia não fala de acender vela. A Bíblia não fala de reencarnação. Do jeito que nós saímos desse mundo, é para onde a gente vai. Ou à direita, para o lugar que Deus preparou ao lado dele. Ou à esquerda, para longe de Deus, num lugar que Deus não preparou para nós. Mas a justiça de Deus impede que ele leve para o céu aquele que perseverou em fazer o mal. Não podemos brincar com o amor de Deus. Ele é longânimo, ele é tardio em irar-se, mas por causa da sua justiça, ele não pode inocentar o culpado. Se o culpado se arrepender e se humilhar diante dele, receberá a misericórdia. Mas se permanecer no erro, ou se retroceder e voltar à prática do mal, mostrará que o arrependimento não foi sincero e sofrerá as consequências. Nós não fazemos ideia, irmãos, do tamanho do inferno em que vão mergulhar os pecadores impenitentes. É um fogo que nunca apaga, onde o verme nunca morre. Haverá choro e ranger de dentes. E o maior inferno é você poder contemplar ao longe a presença de Deus e saber que nunca mais vai poder ir para lá. Simplesmente porque foi orgulhoso, obstinado e não quis se humilhar diante dele. Mas nós podemos fazer isso hoje. Se nós estamos aqui, ainda dá tempo. E eu quero perguntar, há alguém aqui nessa noite que, ouvindo a pregação, ouvindo essa palavra, gostaria de se arrepender dos seus pecados e abraçar a fé em Jesus, aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador? Levante sua mão onde você estiver. Deus vai te ver. Deus vai usar de misericórdia com você. Vamos ficar de pé, queridos. Esse é o meu coração batendo. E se o teu coração parar de bater agora, para onde você vai? Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Não sei pra onde. Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Não sei, me diga logo. Céu e inferno, podes crer, há 10 caminhos pra você. Hoje Cristo te estende a mão pra te dar a salvação e tirar da tua cabeça essa dúvida cruel. Ah, que bom. Se o teu
cabeça essa que o fim é cruel. Ah, que bom!